Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com o coração desejoso de compartilhar com cada um dos nossos ouvintes uma palavra que vem diretamente de Deus. Hoje eu quero estudar, dentro do tema, as lições do profeta Eliseu. Vamos aprender com esse ilustre servo de Deus como se atende um chamado do Senhor. Fique conosco. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura em 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler o verso 19 a seguir. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. E então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Baseado nesses versículos, eu quero falar sobre uma das mais vibrantes biografias do Velho Testamento, a de Eliseu. O tema da mensagem é as lições do profeta Eliseu. As lições do profeta Eliseu. A história desse profeta é uma das mais emocionantes biografias do Velho Testamento. Com ele, nós aprendemos o caminho que devem percorrer todos aqueles que querem ser de fato honrados e usados por Deus. Aplicação, desprendimento, voluntariedade são algumas das virtudes que nós encontramos na vida do profeta Eliseu. E eu gostaria de jogar atenção nesta história linda, maravilhosa, que pode perfeitamente ser usada como modelo, como paradigma, como orientação divina para as nossas vidas, mesmo vivendo em uma época diferente, mas, a bem da verdade, servindo o mesmo Deus. Pois bem, o que eu aprendo com Eliseu, e aqui vai a primeira lição, é que quando chamado por Deus, esse profeta não titubeou. Então, marque aí a primeira grande virtude e a primeira grande lição desse homem. É que, muito embora fosse um grande homem, tivesse uma vida estável, ele era um grande agricultor, o versículo diz que ele estava, quando chamado, estava lavrando com 12 juntas de bois. Quer dizer, ele estava cuidando de uma delas, mas havia mais uma série de pessoas trabalhando com ele. Então, ele era um grande agricultor, segundo a história, um homem rico, não é? Mas Deus resolve chamá-lo para suceder, para substituir o profeta Elias. Elias está terminando o seu ministério e precisa de um substituto. Quem Deus escolhe? Eliseu, o grande e estimado profeta Eliseu. Então veja que no versículo 21, depois de passar por esse chamado, Elias chega, eu li os versículos que mostram que ele estava lá trabalhando com 12 juntas de bois, né? E havia um costume naquela época, quando alguém era chamado, especialmente para esse ministério, pegava-se a capa, todo profeta tinha a sua capa, seu manto, e lançava sobre a pessoa. E esse ato significava que aquela pessoa estava chamada também para aquele ministério,
para exercer aquele ministério. E imediatamente Eliseu entende a chamada. E o mais lindo de tudo é que ele não titubia. Sabe qual é a única coisa que ele pede? Olha, eu só queria pedir uma coisa para o senhor. Deixa eu ir beijar meu pai, minha mãe, e eu vou seguir. E Elias disse, então vá, faça rápido, porque não é eu que estou te chamando, é Deus. Em outras palavras, seria isso. E aí, o verso 21 diz, voltou, pois, ele de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então, a primeira grande lição que esse homem me ensina é que ele não titubeou quando foi chamado. Ele deixou a zona de conforto, ou seja, deixou sua casa para seguir a Elias, um profeta itinerante, perseguido em todo Israel, é bom que se diga, não é? Não havia lugar certo para dormir, nem para comer. Mesmo assim, Eliseu tinha prazer no que fazia para Deus. Eu quero parar um pouquinho aqui. Por que isso é importante para nós, vivendo uma época diferente? É que tem muitas pessoas que estão confortavelmente acomodadas em uma zona de conforto, e Deus tem chamado para um trabalho, mas a pessoa continua dizendo não. Às vezes não diz verbalmente, mas diz com atos, porque não se apronta, não se posiciona, não se prontifica para o chamado do Senhor. Eliseu, ele nos ensina com a sua vida, que ele não estava preso ao que ele possuía. Olha o que ele faz. Ele pega uma das juntas de bois, a madeira, não é? E sabe o que faz? Faz um churrasco para as pessoas que estavam ali. E a partir dali você vai ver esse homem seguindo Elias. É interessante essa história. E ela serve para nos incentivar. Deus também conta com você. Deus também precisa de mim, Deus precisa de você. E quantas vezes o homem recebe um chamado de Deus e ele silencia, ele se acovarda, ele diz não para Deus. E não é interessante, meus amados, dizer não para Deus. Sinceramente, não é interessante. Agora, eu preciso saber que esse homem, ele tinha uma série de coisas diferentes de Elias. E se ele fosse observar aquilo, porque quem era até então o referencial de profeta para ele? Era Elias. Esse Eliseu pode ter certeza que é um daqueles 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Porque uma das coisas, né, quando é que Deus disse para Eliseu, aliás, para Elias ir atrás de um sucessor? Quando ele estava naquele processo de depressão. Lembra quando ele entrou numa caverna, pediu a morte, estava desanimado, desacostumado com a vida, e inclusive com Israel? E ele diz, olha, você está achando que você está só? Você não está, eu guardei 7.000. E Eliseu, com certeza, era um desses, que não tinha se dobrado diante dos profetas de Baal e da idolatria que Israel estava vivenciando. E eles, você levanta, volta, né? E era uma tragédia, porque ele estava no lugar, Deus mandou ele para o Monte Horebe. Sabe quantos quilômetros? 400. Ele demorou 40 dias para fazer esse trajeto. E agora Deus vai, volta pelo caminho que você veio, agora curado, né? Da depressão. E você vai ungir um outro profeta no teu lugar. E Israel vai agora ter o privilégio de ter um homem chamado Eliseu como profeta. Aleluia! E você vai ver o seguinte, a partir daqui Elias serviu a Elias, aliás, Eliseu serviu a Elias, sabe quanto a impressão que dá é que foi há alguns meses? Não, Elias teve o privilégio de ter Eliseu ao seu lado ainda por 10 anos, servindo ali, aonde Elias estava, Eliseu também estava. E aqui eu quero mostrar que esse homem tem muito a nos ensinar.
E olha que ele era bem diferente do profeta Elias. Só algumas diferenças entre Elias e Eliseu, para a gente valorizar a biografia desse ilustre servo de Deus chamado Eliseu. Elias era filho de pai desconhecido. Nem o nome dele, disse apenas que ele era de Tisbe, uma cidade insignificante, muito pequena, pelo tamanho do profeta que foi o profeta Elias. De Tisbe, por isso que ele tem um apelido de Otisbita, porque veio dessa cidadezinha sem muita significância no mundo do aspecto geográfico. Então ele era filho de pai desconhecido, Eliseu era filho de Cefate, um homem muito importante. Elias era natural, como já diz, de Tisbe, região árida e montanhosa. Eliseu, ele era natural de Abel-Meolá, região fértil no Vale do Jordão. Por isso que era um grande agricultor. Elias era introvertido, Eliseu era extrovertido. Elias era calado, Eliseu era falante. Elias era pobre, Eliseu, ao contrário, era rico. Elias era peregrino, Eliseu era um homem estabelecido, tinha posses. Elias tinha uma profissão desconhecida, Eliseu era um próspero agricultor. Elias era solitário, Eliseu tinha uma família e tinha também muitos amigos. É nesse contexto, e eu acabei de dizer tudo isso para mostrar que não era uma decisão tão fácil. É muito fácil você ser chamado e atender o chamado de Deus quando as coisas, aquilo que você está fazendo, não vai bem. Mas se você vai olhar na Bíblia, Deus nunca vai chamar homens desocupados. Deus nunca, vou repetir isso, Deus nunca chama homem desocupado, homem que não tem o que fazer, homem que não tem função. Aliás, quando a gente está entupido de trabalho, cheio de trabalho, é nessa hora que Deus chama. E por que é assim? Porque, irmão, se uma pessoa ela é responsável com coisas materiais, há uma chance muito grande dela ser responsável com coisas espirituais. Mas quem não tem responsabilidade com coisas materiais, vai ter com as espirituais. Olha a Bíblia. Quando Davi foi chamado, onde ele estava? Estava cuidando das ovelhas do pai. Tá certo? Quando Gideão foi chamado, onde ele estava? Estava malhando o trigo no lagar por causa dos inimigos. Você pode continuar. Eliseu aqui, ó, é um exemplo. Os apóstolos, todos quando foram chamados por Jesus, todos tinham uma função, estavam trabalhando. E Deus os chama para uma função, para um trabalho específico. E aqui a gente precisa saber que essa é uma chamada vocacionada. Isso aqui não pode ser aplicado simplesmente à salvação, porque a salvação, Deus chama todos para a salvação. A Bíblia diz que a graça se há manifestado, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. Agora, uma coisa é você ser chamado para ser salvo. Outra coisa é você ser chamado para um ofício específico, para especialmente aquelas vocacionadas, aquelas áreas ministeriais. E esse homem está aqui sendo chamado para ser profeta em Israel. E mesmo tendo todas essas diferenças, ele não titubia, ele vai. Mas aí começa a acontecer uma coisa que eu queria mostrar. Há 4 estágios antes desse homem ser honrado, porque antes de você ser honrado, antes de você ter a função confirmada, você precisa também percorrer um trabalho, um caminho. Você precisa prestar um trabalho para o Senhor e, acima de tudo, ser provado para depois ser aprovado. E aqui eu vejo 4 estágios antes de ser honrado na vida de Eliseu. Primeiro, a Bíblia diz que Eliseu, juntamente com Elias, desceu a Gilgal. Eu quero ler isso. 2 Reis, capítulo de número 2. O versículo 1 diz assim, ó: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Preste atenção. Gilgal, sabe o que significa? Círculo. Círculo. Tratava de uma aldeia situada no cimo de um monte. Acreditava-se, não é? Ou acredita-se que seja a atual aldeia de Gingilim, a 13 quilômetros de Betel. Então veja que Gilgal era, na verdade, um dos primeiros estágios na vida desse profeta chamado Eliseu. Isso nos fala, sabe do quê? Eu quero aqui aplicar isso, da nossa humanidade. E ao mesmo tempo,
da sensibilidade que deve permear a vida de um homem de Deus, chamado humildade. Isso fala da nossa humildade, e aqui nós encontramos que a humildade, ela precede a honra. Antes de você ser honrado, você precisa pavimentar um caminho de humildade. E se tem uma coisa que Eliseu me ensina, é ser humilde. Ele servia, ele deitava água nas mãos e nos pés de Elias. Ele era um servidor de Elias. Antes de ser servido, irmão, você precisa servir. Não é? Acompanhando Elias, Eliseu deixou o conforto da escola dos profetas, situada em Gilgal, para enfrentar grandes desafios. Então, o primeiro grande estágio da vida cristã, e acima de tudo, ministerial, é a humildade. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro estágio da vida desse homem. Agora, depois, eu encontro no versículo 2 o seguinte, capítulo 2, 2 Reis, verso 2. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram para Betel. Vou ficar nada? Vou com o Senhor. Vou com o Senhor. E foi. E aqui, irmãos, eu posso aprender o seguinte, Betel quer dizer casa de Deus. Ficava situada a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Em Betel, Abraão edificou um altar ao Senhor, Gênesis 12, verso 8. O nome de Betel foi dado por Jacó. Lembra lá no livro de Gênesis? A cidade antes chamava Luz, capítulo 28 de Gênesis, versículos 18 e 19. Jacó põe o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Aqui eu aprendo que para você ser usado por Deus, você precisa passar por Betel. Betel é lugar de você ter experiências profundas com Deus. Aleluia. Eliseu cumpriu o seu segundo estágio ministerial, não é? Quando foi a Betel. Isso fala da nossa consagração. Se o primeiro estágio é humildade, o segundo é consagração. Ele vai ser consagrado. Quem quer vencer precisa passar por Betel, porque em Betel a gente é consagrado ao Senhor. E aí, eles vão fazer sacrifício, inclusive aqui. Eles vão passar pelo processo de sacrifício. Faz um sacrifício a Deus. Então, meus irmãos, eu preciso percorrer por esses estágios. O primeiro estágio, humildade. O segundo estágio, consagração. O terceiro, para a gente caminhar. Depois de Betel, versículo 4 diz assim, ó. E Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Primeiro a Gilgal, agora, depois Betel, agora Jericó. Depois, em terceiro lugar, Jericó. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Terceira grande lição. Aleluia. De Betel a Jericó, há uma distância de aproximadamente 25 quilômetros, não é? E Jericó quer dizer terra da suave dor, terra de sofrimento, estrada perigosa, sinuosa e difícil acesso. Lembra aquele rapaz que no caminho de Jericó foi assaltado? E Jesus conta uma parábola na Bíblia, no Novo Testamento, desse rapaz que foi ferido no caminho de Jericó, estrada ocupada por beduínos, ladrões do deserto. Os viajantes tinham que ter muita perseverança para vencer o curto, porém dificílimo itinerário entre as duas cidades. E aqui, amados, eu aplico o seguinte: assim também, todos nós, para vencermos na vida espiritual, precisamos ter muito cuidado em nossa caminhada, mas ao mesmo tempo termos coragem. São muitos os perigos que somos submetidos. Porém, se estamos com Deus à nossa frente, podemos acreditar que entraremos e sairemos de Jericó inteiros. Então aqui está o terceiro grande estágio da vida desse homem. Ele era humilde, ele era consagrado, mas ele também tinha coragem de enfrentar os desafios. Deus só pode me usar, Deus só pode
te usar se você for corajoso, se você não tiver medo dos desafios. Tem que ir a Jericó? Eu vou em Jericó, eu vou passar por Jericó. E aqui Deus começa a concluir o final da trajetória de Elias para começar o ministério de Eliseu. Em quarto lugar, meus irmãos, eu vou ler no capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Quarto estágio da vida do profeta Eliseu. Primeiro, humildade, Gilgal. Segundo, consagração, Betel. Terceiro, Jericó. Coragem para enfrentar Jericó. Para ir em Jericó. Em quarto lugar, ele agora está diante do Jordão. O Rio Jordão tem 252 quilômetros de extensão. Não nasce dentro dos termos de Israel, não é? Pelo contrário, nasce fora. E ele é formado por 3 fontes que não nascem em Israel, e sim na Síria. Os nomes dessas fontes são Banias, Dan e Asbane. Mas aí, eu preciso mostrar aqui para concluir, já começar a pavimentar a conclusão dessa mensagem, o seguinte, atravessar o Jordão implicava na vitória sobre os céticos, ou ainda sobre os críticos de plantão, que não acreditava na chamada de Eliseu. Para você entender isso, porque ele vai passar pelo Jordão com Elias. Até aqui Elias estava com ele. E o versículo, se você ler, vai continuar lendo, você vai entender o que vai acontecer. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe, e pararam de fronte. E ambos pararam junto ao Jordão. 50 testemunhas, vendo Elias passar com Eliseu pelo Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas e passaram ambos em seco. Olha que coisa extraordinária. Não foi só uma vez que as águas parou, foi também para Elias e para Eliseu, porque isso já tinha acontecido lá quando o povo entrou em Jericó. E aqui, meus irmãos, a gente vai perceber que Elias tomou a sua capa, feriu as águas e ela dividiu. E de repente, a Bíblia diz, o versículo 9, sucedeu, pois que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres, para que te faça antes que seja tomado de ti. E Eliseu vai fazer uma das mais ousadas petições. Eu peço que haja porção dobrada do teu espírito na minha vida. E disse, coisa dura pediste, e me vistes, e se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, senão, não se fará. E o versículo 11 diz, sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Foi arrebatado vivo. E a capa cai. E quem pega? Eliseu. Aleluia! O versículo 12 diz, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes os rasgou e em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou para o bordo do Jordão. Agora ele tem que passar para o Jordão. E aí ele vai fazer o seguinte, ó, e tomou a capa de Elias, que caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E aqui começa um dos mais lindos ministérios proféticos de um homem chamado Eliseu. Ele, ao atravessar o Jordão, isso aqui implicava a vitória. Então, meu irmão, seja ousado, deixa Deus te usar, seja humilde, seja consagrado, tenha coragem e, acima de tudo, permita que Deus qualifique, porque aqui está sendo ratificado, está sendo selado o ministério do profeta chamado Eliseu. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a aprender com esse ilustre servo de Deus lições preciosas para a minha, para a sua e para as nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por me dar a compreensão das Escrituras. Aprender com a tua palavra, aprender com os ilustres da Bíblia é algo muito especial. Obrigado pelo exemplo de Eliseu, esse homem que foi chamado
e que saiu da sua zona de conforto e foi fazer aquilo que o Senhor estava chamando-o para fazer. E quando a gente lê a história de Eliseu, a gente vê que ele fez muito mais milagres até que o próprio Elias, porque o Senhor estava com ele. Pai, me ajude a ser o que o Senhor quer que eu seja. Ajude esse irmão que está me ouvindo nesse momento a também a se posicionar na tua presença de tal forma que ele se deixe guiar pelo Senhor. Me ajude, papai. Ajude esse irmão, ajude essa irmã a vencer todos os dilemas da vida e, acima de tudo, glorificar o teu nome com a nossa vida, com o nosso próprio testemunho. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Que Deus possa nos ensinar, queridos, a segui-lo. Lembre-se que servir a Deus significa renúncia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim que funciona. Se você quer ser abençoado por Deus e ser ao mesmo tempo abençoador através do Senhor, você precisa segui-lo. Vou me despedir de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Lembre-se de uma coisa: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.